É uma honra, um privilégio ter você aqui comigo essa noite. E eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser muito promissor. Muito bem-vindo. Obrigado, agradeço. E nesse tempo a gente tem que trabalhar mais ainda, né? Você também tem feito um trabalho muito bacana. Eu acho que o que a gente pode, o pouco que a gente pode doar e ajudar os outros, né? É uma energia que troca, vai e vem. Como você falou, todos nós estamos interligados. A gente vive num grande sistema e sistemas cada vez menores. Nosso sistema familiar é um sistema, o sistema de pessoas conectadas aí na energia do bem é um outro sistema. Enfim, nós estamos juntos aí trabalhando e buscando dar o melhor de nós, né? Nessa crise mundial que a gente vive, né? Essas lives que eu faço diariamente, você também faz várias lives, servem para que a gente possa se conectar com as pessoas, que as pessoas sintam que elas têm um lugar em que elas pertencem, tirar dúvidas, trazer um conforto emocional, porque a gripe vai passar, mas a questão emocional ela vem cada vez aumentando mais. E já lá atrás, 19 de março, eu comecei as lives diárias por conta disso, por saber que a questão emocional ela vai superar em muito a questão da própria doença, da Covid-19. E essa questão emocional, ela continua depois da crise sanitária, né, doutor? A crise, uma hora ou outra, ela vai ter que passar, assim como outras crises que nós tivemos ao longo da história, né? Só que a gente percebe que essas lacunas que vão se formando durante o processo da crise, e muitas vezes a gente vai ter um trabalho assim um pouco maior pós-crise, né? Pós essa crise do coronavírus. E eu queria entender um pouquinho melhor como que isso funciona, porque você é um médico homeopata, certo? Você trabalha com homeopatia, você trabalha com... Como que funciona esse trabalho que muitas vezes a maioria das pessoas elas pensam que é um trabalho diferenciado da medicina convencional, né? Só que é um trabalho assim que ele é muito, muito importante e ele é voltado para um entendimento muito mais sistêmico, muito mais amplo de como que o ser humano funciona, né? Como que funciona, então, essa questão da homeopatia, doutor? Pode explicar um pouquinho para a gente? Sim, bom, eu entrei na medicina em 82. Quando foi no terceiro ano, em 84, eu conheci a homeopatia no Congresso Médico Acadêmico. Foi o primeiro Congresso Médico Acadêmico, que veio um colega, um médico já formado, experiente, dar um mini curso sobre homeopatia. Eu falei, nossa, eu estou me vendo ali. Foi um amor à primeira vista, né? Por causa dessa visão, realmente, dessa visão integrada, que não é só a doença. O Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava isso 300 a.C., não olhe somente para a doença, veja o doente que tem essa doença. E para a gente adoecer, há uma série de circunstâncias que nos levam a isso. Então tem o vírus, tem uma bactéria, mas também tem um modo de vida, um estilo de vida, como eu me sinto, como é que eu ajo, o que eu penso, tudo está interconectado. Então, a homeopatia para mim fez sentido desde a época da faculdade. Também a acupuntura, também conheci a acupuntura ali na época da faculdade. Então, eu fui em busca dessas duas dentro da medicina, porque ambas são especialidades médicas, é importante frisar isso. Homeopatia e acupuntura não são alternativas, como você falava antigamente, e sim, fazem parte da medicina como especialidade, e elas fazem parte das práticas integrativas e complementares. Então não é como se falava antigamente alternativa, não existe medicina alternativa, medicina é uma só, né? Mas existem as práticas integrativas e complementares do SUS, que é uma política nacional desde 2006. Das 29 práticas integrativas que nós temos hoje, uma delas a gente vai conversar um pouco, que é a constelação familiar, e a homeopatia e a acupuntura entraram já na primeira leva, lá em 2006. Das 5 primeiras que foram criadas, a homeopatia e a acupuntura já estavam lá desde 2006 como práticas integrativas. Então, elas vêm integrar, complementar todo o arsenal de práticas, de recursos que nós temos dentro da medicina também. E hoje, nesse momento da crise, tem uma campanha nacional, não sei se você sabe, a campanha da homeopatia na Covid, em que médicos são voluntários, nós, vários médicos, somos 600 médicos no Brasil, nos voluntariando para atender pessoas com Covid, estudando medicamentos que ajudem talvez na prevenção também, melhorando o sistema imunológico, enfim, de uma maneira geral, vamos falar que é dessa maneira, mas a homeopatia já é conhecida por ser utilizada nas epidemias desde a época do Hahnemann, que criou a homeopatia 220 anos atrás. Foi então, em 1990, foi em 1700 e alguma coisa, né? O Hahnemann nasceu em 1755, morreu em 1843. Lá para 1790, 1800, ele foi descobrindo
esse recurso fantástico da homeopatia, que foi se desenvolvendo de lá para cá, e já utilizou nas pandemias, na epidemia de cólera, de tifo, enfim, várias epidemias, a homeopatia foi usada, inclusive quando nem existiam medicamentos, antibióticos, não existia isso naquela época. O resultado da homeopatia era muito superior. E até hoje, anos atrás, teve as epidemias de dengue, que ano a ano tem, mas às vezes um número muito maior. A homeopatia foi utilizada também em várias cidades para as epidemias de dengue, então sempre com bons resultados. Lembrando que a Covid não tem tratamento adequado ainda, né? Não tem assim, olha, tem vacina? Não tem. Quais remédios funcionam? A hidroxicloroquina não é assim. A ivermectina não é assim. Então, não existe um tratamento que você fale, esse é cientificamente comprovado. Então, existem vários protocolos de tratamento e a homeopatia vem junto, se somar esse arsenal para ajudar as pessoas. Então, eu fui seguindo desde então a homeopatia, como eu te falei, foi amor à primeira vista, a acupuntura por essa visão integrada e sempre estudando, porque eu amo estudar. Então, tudo que eu fui desenvolvendo, estudando dali para cá, foi complementando uma coisa a outra. Então, eu fiz a psicologia depois, me formei em psicologia também, fiz PNL, estudei coaching, e por último até o momento, a formação nas constelações familiares. E essa visão sistêmica fez todo sentido, encaixou tudo, porque a gente tem que olhar não só para a doença, não só para o doente que tem a doença, mas sim esse doente, essa pessoa, esse ser humano, em todo o sistema, onde ele pode estar, inclusive, herdando essas doenças e esses padrões de comportamento disfuncionais de gerações passadas, que chama-se herança transgeracional, que a própria psicologia e o próprio estudo da epigenética vem comprovando que a gente herda traumas dos nossos antepassados, comportamentos, padrões, e aí tudo foi se encaixando. E é maravilhoso poder olhar dessa maneira por uma pessoa que traz um problema para você de saúde. Para mim é fantástico. E ouvindo você falar, eu também sou muito apaixonado por todo esse sistema, né, que nós presenciamos e observamos e vivenciamos, porque não tem como negar, né, que nós somos conectados de uma forma muito intensa, né, e isso a gente vai provando cada dia, até de uma forma empírica, né. E ouvindo você falar, eu vejo uma aproximação muito grande desse entendimento, apesar de ter nascido na Alemanha a homeopatia, né? Parece haver uma conexão muito grande com o conhecimento também do Oriente, né? A gente vai perceber na medicina chinesa, existe também essa ideia de que o trabalho nunca é feito na doença, e sim feito na pessoa, dentro de um sistema, né? A pessoa vai com uma dor de cabeça, eles não ficam focando na dor de cabeça, eles vão focar na alimentação, eles vão focar no que ela está fazendo durante o dia, o nível de estresse que ela está passando, como que está o trabalho, como que estão os relacionamentos, porque, na verdade, a dor de cabeça seria apenas um sintoma, que existe algo errado dentro desse sistema ao qual ela está vivenciando, né? E existe essa conexão, doutor, entre o entendimento oriental com esse entendimento da homeopatia também? Ou essa conexão é apenas uma coincidência? Porque também a acupuntura também tem um traço disso, né? Sim, eu tenho as duas especializações, né? Eu fiz homeopatia e fiz acupuntura, e me formei, me especializei, tenho título de especialista em ambas. Para mim, uma casa muito bem com a outra. Nem todo médico homeopata é acupunturista, nem todo acupunturista é homeopata, mas nós temos muitos médicos que fizeram ambas as especializações. Por quê? Porque faz todo sentido, né? Não há como eu falar assim, olha, homeopatia resolve todos os problemas da humanidade, ou a acupuntura, ou a constelação. Não. O ser humano, a humanidade, a vida é algo muito complexo. Então a gente pode dizer assim que cada área de conhecimento ela vai abarcar uma parte do todo. O que é verdade? O que é realidade? É muito maior do que aquilo que a gente imagina. Muito maior. Não, a minha certeza, eu sei que isso é o certo. Não existe. Quer dizer, é uma falta de ampliação de visão a gente achar que tem o dom da verdade, né? Então, para mim, a homeopatia pega isso aqui, a acupuntura se intercala aqui, a sistêmica entra aqui. Então, assim a gente consegue enxergar, entender um pouco a mais. Mas eu digo assim, eu sofro de uma síndrome, que é uma síndrome do eterno aprendiz. Então, eu estou sempre em busca de aprendizado, de conhecimento. Se eu vier conhecer uma outra área de conhecimento que faça um sentido total, eu vou atrás, eu vou buscar conhecer. E ela vai me dar um pouquinho de visão a mais, né? Então, talvez eu saiba um pouquinho porque eu vou juntando as coisas e para mim vai fazendo sentido. E o principal, com isso tudo, eu posso ajudar melhor o meu paciente, o meu cliente quando vem me procurar. Com certeza. Essa ideia de ter a mente aberta, né, doutor?
entender melhor que a gente é simplesmente uma fagulha de todo esse universo que existe, e qualquer informação que venha, se nós tivermos a mente aberta e começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça de tudo que a gente já conheceu com um novo entendimento, a gente vai perceber que não existe não existe uma ideia separativista, né? E sim uma ideia integrada. Tudo faz parte de um contexto muito maior, que se a gente for parar para pensar, vai ser muito complicado a gente entender esse contexto, né, nessa vida, da forma como nós vivemos, né, numa experiência humana dessa limitada a quais nós temos, né. E é interessantíssimo demais esse assunto, esse papo, falando sobre o entendimento da medicina em si como um todo, como que ela algo muito mais amplo do que a gente imagina, do que um simples remédio, do que um simples tratamento, né? Ela precisa ser vista de uma forma muito mais integrada. E interessante a sua formação, que eu também tive essas formações, PNL, coaching, psicologia. Eu só não fiz um trabalho muito específico para a parte de acupuntura, mas eu estudei também muito a filosofia oriental, medicina oriental, e a gente entende que tem muitas coisas aí dos nossos ancestrais, de milênios lá atrás, né, que eles já vinham falando, até mesmo o entendimento das movimentações energéticas que o nosso corpo tem, né, a questão da respiração, a questão também do impacto que as nossas vibrações voltadas para os nossos pensamentos e emoções causam, até mesmo nas nossas moléculas, né? Então, se a gente for começar a conversar disso aqui, vai ser um assunto super saboroso e a gente vai ficar o tempo todo falando aqui de assuntos fantásticos. Porém, o nosso tema hoje, né, é sobre constelação familiar. Além do Roberto, né, pessoal que está assistindo, além do Roberto ser psicólogo, médico, ele também é facilitador de constelação familiar, e eu gostaria muito que você pudesse trazer esse conhecimento para a gente agora, para a gente poder entender um pouquinho o que é isso, como que isso funciona, o que isso pode realmente trazer de benefício para a vida de quem se submete a passar por isso, né? De quem se permite, na verdade, a passar por uma experiência dessa. Como que isso funciona, então, Roberto? Você pode trazer um pouquinho esse conhecimento para a gente? Sim, claro. A visão sistêmica, ela faz parte de muitas áreas do conhecimento, né? Como você falou, a própria medicina chinesa tem esse olhar, a homeopatia também tem um olhar assim, mas o Bert Hellinger, que é um outro alemão, né? Eu digo que eu tenho vários mestres alemães, né? O Hahnemann é um deles da homeopatia, né? O Hellinger das constelações familiares é outro. O Heidegger, que é da Dasein-Analyse, da fenomenologia, que é a corrente na psicologia que eu adoro, também é alemão. Então é alguma coisa que eu tenho ali, e com certeza, na minha ascendência judaica, eu tenho que me reconectar e reconciliar com todo esse passado, né? O interessante é que esse pessoal da Alemanha, desculpa te cortar, só falar um pouquinho sobre ele, eles são incríveis, né? Porque a gente fala que ele é médico, psicólogo, mas na verdade ele era filósofo, né? Pedagogo, ele também trabalhava com psicologia, então parece que as pessoas, eles tinham várias formas, ele era teólogo também, se eu não me engano, né? Sim. Ele foi missionário, né? Trabalhou na África do Sul com os Zulus, lá 16 anos, o Hellinger, né? E logo depois da Guerra Mundial. Então, ele tem um campo de conhecimento muito grande, ele foi buscando isso, né? E é interessante falar, como você citou a acupuntura olha muito para os fenômenos naturais. Então, os chineses não tinham televisão, não tinham nada, eles ficavam olhando para a natureza, né? Então, eles ficavam vendo como é que funciona, de onde que o vento vem para vai, para onde ele vai, as estações do ano, como é que isso repercute nos nossos órgãos. Então, olhar as leis da natureza. Isso faz parte de qualquer área do conhecimento que você queira abarcar, entender o ser humano, entender como funciona a natureza e como nós interagimos com ela. Na homeopatia é a mesma coisa. O remédio homeopático, ele vai estimular em nós mecanismos de defesa, mecanismos de homeostase, de equilíbrio. Por quê? Porque vai tocar nos pontos de reequilíbrio orgânico, funcional, energético. E o Hellinger, com todos os estudos que ele fez, ele conseguiu olhar para algo muito importante que vem conectar tudo isso, que é como funcionam as leis da natureza nos sistemas familiares e nos relacionamentos, que é o que faltava, né? Então eu digo assim, o Hellinger, ele foi um visionário, assim como o Hahnemann e esses outros que eu amo estudar. Ele falou coisas assim muito chocantes, o Hellinger. Você precisa ter uma abertura para entender, porque ele fala algumas coisas que você, num primeiro momento, você regala os olhos e fala, não é possível que ele está falando uma coisa dessa, né? Mas uma das coisas que ele falou é assim, o amor não é o suficiente. Mas como? Todo mundo fala no amor, o amor isso, o amor aquilo. O amor é a palavra mais falada, mais cantada,
livros e poesias e tudo mais. Bom, o Hellinger falou assim, não basta o amor ele tem, como tudo no mundo, tem que ter a sua polaridade. Os chineses não falaram do Tao, o Yin e o Yang? Polaridade. Então, a primeira lei do universo que a gente pode olhar é a polaridade. Tudo tem que ter um equilíbrio entre os opostos e complementares. Se a gente olhar só para o amor, vai ficar faltando um outro lado. E o Hellinger descobriu que esse lado é a ordem. O amor tem que estar em ordem. Você tem que amar de uma maneira ordenada. Porque se você amar simplesmente de uma maneira desordenada, isso vai trazer doenças para o mundo. E traz. Porque se eu te perguntar assim, onde é o lugar no mundo que tem mais amor? Você vai falar, nas famílias. As famílias é o lugar onde tem mais amor, com certeza, né? Claro, existem famílias desestruturadas e tudo mais. Tudo bem. Mas, em geral, tem amor nessas famílias também. Mas, se esse amor fosse o suficiente, os pais veriam os seus filhos irem para a droga, terem relacionamentos frustrados, não conseguirem se sustentar. Foram amados, não é verdade? Então, alguma coisa nesse amor não ajudou esses filhos a viverem uma vida próspera, feliz, saudável. O que faltou aí? O Hellinger descobriu, esse amor não está em ordem. Então ele falou assim, antes do amor vem a ordem, são as polaridades. Aí ele falou assim, existem algumas ordens do amor. Ele chamou de ordens do amor. Até o livro dele lá, Ordens do Amor. Mas o que é ordens do amor? Que nome? Leis do amor, tal. Nada mais são do que leis sistêmicas, leis universais que regem a vida. Então ele descobriu assim, que a primeira dessas leis chama-se pertencimento. Todo mundo tem o direito de pertencer. Então, se eu nasço numa família e de repente eu sou um doente, eu tenho uma síndrome e vão me excluir, ou então eu virei um drogado, um alcoólatra, um doente psiquiátrico, aí a família esconde aquela pessoa, né? Ou um filho problemático manda embora. Essas exclusões, elas vão contra o direito de pertencer, porque todos têm o direito de pertencer. Se existe alguma exclusão na família, seja por esses motivos, às vezes filhos que morreram, abortos que não são contados no sistema familiar, tudo isso são exclusões, ou voluntárias ou involuntárias, conscientes ou inconscientes. E essa exclusão, desculpa só te cortar, essa exclusão, ela é uma exclusão somente geográfica? Por exemplo, um filho que sai de casa e vai estudar fora. Isso é considerado uma exclusão também? Não, ou não? Isso não é uma exclusão. Não é. Tá. Uma pessoa que morreu é exclusão? Não. Quem morreu não ficou excluído, faz parte, está dentro de nós. Por quê? Porque um sistema é assim. Você tem um sistema, tem aqui os bonequinhos para ajudar, né? Então você tem filhos, você tem os pais, você tem os avós, bisavós, todos fazem parte do sistema. São elementos interconectados, interdependentes, e num sistema todos caminham para um objetivo comum. Num sistema familiar, qual é o objetivo comum? É manter a vida, é levar a vida adiante. Se você tem alguém que é excluído, como todos esses elementos são interdependentes, interconectados, excluiu alguém, ali fica um vazio, fica um vácuo. Então, aquele lugar vai ser uma disfunção no sistema familiar. E aí você tem, essa exclusão, ela vem dos conflitos, então, doutor? Essa exclusão, ela vem dos conflitos. Sim, muitas vezes vem de conflitos. Muitas vezes vem de problemas que não se conseguiu solucionar, vem de preconceito, vem de diversos traumas, né? Entendi. E você tem ali um lugar de exclusão, alguém numa geração seguinte, uma criança, um jovem, vai se sentir inconscientemente identificado com aquela história. Então, muitas vezes você tem um neto, um bisneto, alguém que fala, nossa, ele faz igualzinho ao bisavô, ao avô, ou, enfim, e nem conheceu, porque aquela história... Existe uma identificação. E aí aquela pessoa vai repetir aquela dinâmica para quê? Para mostrar que naquele sistema tem algo que precisa ser visto, que não foi visto, que, por exemplo, é essa exclusão. Então, primeira lei do amor, primeira ordem do amor, pertencimento. E algumas vezes, isso, doutor, algumas vezes pode ser chamado de karma também ou não? Algumas pessoas podem dar esse nome. É uma consequência, né? Você pode fazer uma interpolação com outras correntes filosóficas, religiosas, enfim, cada um, de acordo com o que acredita, vai colocar. Mas, então a constelação é religiosa? Não. Mas o Hellinger era padre, mas não é. Constelação não é católica, não é espírita, não é nada. Ela é simplesmente um método fenomenológico, é um método de observação, né? E aí, se você tem essa primeira lei, que é o pertencimento, e você tem uma exclusão, você vai trazer uma doença para aquele sistema até que alguém olhe para aquilo
e você possa fazer um movimento no sistema de incluir quem foi excluído. Às vezes tem um aborto voluntário, involuntário, inconsciente, não sabido, inclusive, e aí um filho que vem depois entra naquele campo, naquele útero, que tem um luto não vivido, e ele vai se identificar com aquele irmão que não veio, e pode repetir uma dinâmica, ter uma carência, enfim. Então, todos esses objetivos, tudo isso tem que ser olhado numa constelação para entender onde foi que aquela lei não foi respeitada por alguma razão, seja conscientemente, muitas vezes é inconscientemente que acontece isso, mas não é porque é inconsciente que não vai acontecer os efeitos daquilo. Nessa primeira lei, então, que é a lei do pertencimento, a gente poderia dizer, então, que o fundamental aqui seria a união familiar, né? A família unida para um propósito, para uma finalidade, que é trazer essa união entre eles, porém, o preconceito, os conflitos, a não aceitação, muitas vezes, de alguns comportamentos, ou até mesmo de alguns valores de alguns membros da família, pode sim ir de encontro e trazer um impacto nessa primeira lei. Seria mais ou menos isso, doutor? Eu não te diria que é a palavra união, porque, assim, na verdade, um sistema, todos estão interconectados, ligados. Mesmo que você não tenha um relacionamento, a pessoa já morreu, ou você não fala, a pessoa está do outro lado do planeta, isso não importa. Existe uma interconexão, porque todos fazem parte do sistema. Agora, claro, se você puder ter bons relacionamentos com as pessoas do sistema familiar, é ótimo. Mas para que isso aconteça, além do pertencimento, tem outras duas leis que o Hellinger trouxe, que vão moldar a qualidade desses relacionamentos. Então, primeiro é o pertencimento. A sua doença ou disfunção é exclusão. Ele descobriu que existem mais duas leis. Tem várias outras, mas essas são as principais leis que ele trouxe. A segunda, a gente pode falar que é hierarquia. Hierarquia significa a ordem de chegada. Então, num sistema familiar, quem chegou primeiro? Os antepassados. Então, primeiro nasceu lá meu tataravô, depois nasceu meu bisavô, depois meus avós, né, depois meus pais. E você vê quantas pessoas fazem parte desse sistema, né? Atrás de mim tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós. E se você olhar 11, 12 gerações atrás, tem milhares de pessoas, né? Muita gente que viveu suas histórias, teve seus amores, suas decepções, suas perdas, enfim. Todos eles tiveram sua vida e foram as pessoas certas nos lugares certos. Que imagina, se uma dessas milhares de pessoas lá atrás tivesse feito um movimento diferente do que fez, uma 10ª geração para trás, casou com outra pessoa, fugiu e foi embora. Eu não estava aqui hoje, você não estava aqui hoje. Outra trajetória. Então, tudo está certo do jeito que foi, a gente tem que respeitar o destino das pessoas, né? E hierarquia significa ordem de chegada. Quem vem primeiro tem que dar a força, a vida, para transmitir a vida para quem veio depois. Então, hoje em dia, a gente vê uma ruptura dessa lei sistêmica quando você tem pais, né, que colocam os filhos como centro do universo. Minha vida, meu tudo, eu vou fazer tudo para esse filho, eu vou dar tudo, ele não pode ter nenhuma frustração, ele que manda. Então, ó, tá vendo a hierarquia? Tem o maior e tem o menor, esse aqui fica maior. Né? Então, quem é o centro da família, quem é que manda nas decisões da casa, são os filhos hoje. Infelizmente, em muitos lares, os pais têm medo de contrariar os filhos, não dão limites, não cobram responsabilidade. Por quê? Porque meu filho não vai me amar. Então, são pais carentes. Por quê? Porque eles, quando criança, sofreram algum trauma, alguma questão, e não conseguiram equilibrar isso e levam isso para a geração adiante. Então, se eles foram muito reprimidos, aí eles falam, não, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Na verdade, eles não estão dando para o filho, eles estão dando para a criança deles, que não teve, que é bem diferente. E a lei da hierarquia fala assim, você precisa, quem vem antes é maior e precisa cuidar de quem vem depois. Então, os pais, eles precisam cuidar dos filhos. O que significa cuidar? Deixar o filho fazer o que ele quer? Se você quer ver um filho se dar muito mal na vida, faça tudo o que ele quer. Porque ele só vai querer jogar videogame, vai querer comer bobagem o dia todo, então ele vai ser obeso, vai ser doente, não vai ter limite, não vai ter responsabilidade. Por quê? Porque eles estão dando tudo o que o filho quer. Os filhos não precisam e não devem ter o que eles querem, eles devem ter o que é necessário. O que é necessário? Que os pais ensinem para os filhos
quais são as leis da vida, para que esses filhos saibam ir para a sua vida como adultos responsáveis, que saibam se sustentar, que saibam ter relacionamentos afetivos, sexuais com responsabilidade, com amor, né? Então, esses pais, eles têm que se tornar desnecessários. Se esses pais se tornam desnecessários, os filhos não precisam mais dos pais, significa que eles ensinaram bem a lição deles. Mas não é que fosse um casal de leões, é que um leãozinho, em vez de seres humanos. Você já viu um leãozinho ficar grudado nos pais até adultos, 50 anos de idade morando com os pais, dependente economicamente dos pais? Na natureza não existe isso. Então isso é uma hierarquia, como o pertencimento também, como a próxima lei que eu vou falar, são leis da natureza. É interessante você falar isso, doutor, porque quando a gente trabalha com relacionamentos, casais também, famílias também, né? Os pais sempre... Essa frase que você colocou é célebre, né? Eu quero que o meu filho tenha aquilo que eu nunca tive, né? Eu quero que o meu filho tenha o conforto que eu nunca tive, a segurança que eu nunca tive. Só que, às vezes, esses pais se esquecem que eles desenvolveram todo esse império, toda essa estrutura familiar, essa segurança, justamente por não ter tido isso lá atrás, né? Passar a necessidade, construir os seus valores, construir as suas forças, superar limites, superar os obstáculos, né? E aí eles querem tirar dos filhos a oportunidade que os filhos têm de também superar limites, superar obstáculos, dando conforto para eles, dando para eles tudo o que eles querem e não o que eles precisam, né? Sempre que eles querem. A mensagem que eles passam. A mensagem que eles passam para os filhos é assim: vocês não são capazes, eu vou ter que dar tudo para vocês. Totalmente. Então eu sempre vou ter que ser necessário, vocês não podem prescindir daquilo que eu dou para vocês. Então vocês nunca vão ser adultos capazes, potentes, suficientes para nada. Então vou ter que estar sempre dependendo dos pais. Aí se cria uma dinâmica de dependência e codependência que muitas vezes, inclusive, é a origem das drogas, que é um outro tipo de dependência. Quando tem dependência, se tem um filho dependente dos pais economicamente, afetivamente, enfim, esses pais são codependentes. De drogas, são codependentes. Então a família inteira está disfuncional, né? Isso porque a vai levar para as próximas gerações, se bobear, né? Exatamente. Os filhos precisam aprender exatamente isso, a serem potentes para ir para a vida. E quem tem que ensinar isso, esse modelo, quem tem que dar são os pais. Então, eu como pai, não posso falar, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. É mentira, eu não estou dando para o meu filho, eu estou dando para a minha criança carente, traumatizada. Então, eu que preciso me tratar para poder dar para a minha criança, eu adulto, potente hoje, cuido da minha criança, dou o que ela não teve, e aí eu sei o que fazer para o meu filho. Isso é o ideal. Na questão da hierarquia, quem tem que mandar, quem tem que ensinar, são os que têm mais, dão para quem tem menos. E aí, esses aqui, o que vai acontecer? Qual é a consequência dessa lei? Uma terceira lei, a disfunção da hierarquia é quando os menores ficam maiores. Então, o filho que quer cuidar dos pais, mas eu amo meus pais, eu tenho que dar tudo para eles, eu tenho que devolver tudo que eles me deram. Aí eu fico, em vez de ir para o futuro, eu fico preso no passado, que a geração dos pais é do passado. Não, eu vou cuidar dos meus pais, então eu vou, vamos ter filho para eles cuidarem da gente, para eles sustentarem a gente quando eles crescerem. Então eu estou fazendo um abuso de função. Esse filho não vai poder ter energia total e força para ir para a vida dele, para criar a família dele. Por quê? Porque ele vai ter que ficar cuidando de mim, que não soube envelhecer, que não soube ser independente financeiramente, afetivamente. E por isso que muitas pessoas envelhecem mal, envelhecem com doenças degenerativas, com demências, e voltam a ser bebês, que têm que ser cuidados, e até mesmo trocar fralda e dar comida na boca. E não é só uma doença orgânica, neurológica. Isso aí vem de um conflito sistêmico também, né? Então, por quê? Eu quero envelhecer e quero ser independente. Eu não preciso que meus filhos cuidem de mim. Eu quero manter minha vida, minha saúde, minha independência até a minha velhice. Claro, se eu precisar de alguma coisa, os filhos puderem ajudar, sem prejudicar a vida deles, a família atual deles, muito melhor. Isso é o desejado. E aí vai para a terceira lei, que justamente fala da troca nas relações, né? Tem que haver um equilíbrio de troca no relacionamento. Então você tem, basicamente, 2 tipos de relacionamento, né? O primeiro relacionamento é esse que eu estou falando. Tem os pais, que são maiores, mais idosos, e os filhos. Então, os pais deram tudo para os filhos. Mas teve pai que abandonou, teve pai que maltratou, teve pai que jogou fora, que abusou, que foi narcisista. Tem tudo isso. E agora, o que eu faço? Vou ficar com raiva dos meus pais? Eu vou
ficar com mágoa deles, Eles deram o que puderam dar, o suficiente. Mas como o suficiente? Eles nunca cuidaram de mim. Você nasceu, eu estou aqui, eu nasci, então eles me deram pelo menos a oportunidade de viver. Né? Existência, né? Foi o suficiente. A gente olha para os pais, agradece e fala assim, tudo que vocês me deram foi o suficiente, mesmo que tenha sido a vida, ou mesmo que tenha sido uma educação maravilhosa, com bastante limite, com bastante cuidado, amor, seja um caso, seja outro, e todo o espectro que tem no meio disso, foi o suficiente, foi o que foi possível para esses pais darem para esse filho. Né? Equilíbrio de troca, relação vertical. Né? Qual é a relação vertical? Maior, dá para quem é menor. Então, eles estão acima, dão para quem está abaixo. Ah, mas eu vou devolver tudo para meus pais, eu vou comprar tudo para eles. Não. Eu não quero, não devo fazer isso. Eu posso ajudar os pais? Posso ajudar, como filho. Mas a minha energia tem que estar... Como é que eu vou retribuir? Como é que eu equilibro de troca numa relação vertical? Eu posso devolver para meus pais o que eles me deram? Não posso, porque a vida não tem como pagar. O preço que for, que eu falar em bilhões de euros, não vai valer a minha vida, porque a minha vida é muito mais preciosa. A vida humana é muito mais preciosa do que qualquer dinheiro. Então, como é que eu vou retribuir isso? Dando para quem? Dando para meus filhos. Então agora, tudo que eu recebi, eu passo adiante. E a vida, ela vem do passado para o futuro como se fosse um rio. Ela segue. Eu não posso devolver para meus pais. Se eu tiver que cuidar de alguma coisa, eu vou fazer como filho. Mas a minha energia tem que estar focada para dar para o filho. E ele também não vai ter que me retribuir. Isso aí faz a nossa mente explodir, né? Porque o que a gente encontra muitas vezes... é interessante demais isso, porque o que a gente encontra muito nas terapias, né? Aquela sensação de culpa dos filhos e não retribuir para os pais o que eles tiveram dos pais, né? Principalmente quando os pais sofrem. De repente, os pais passaram por uma fase que eles tiveram que cuidar dos filhos, uma fase de muita escassez, e os filhos, percebendo isso, eles se sentem na obrigação de retribuir o esforço que os pais fizeram por eles, né? E fica a vida toda... E eles têm que retribuir, mas tem que retribuir para o filho deles. Para baixo. Porque se eu sou pai e eu passei por escassez, eu passei por dificuldade, é minha obrigação cuidar dos meus filhos. Minha obrigação, não estou fazendo nada além da minha obrigação. Agora, se eu fui doente, se eu tiver algum problema e eu não consegui fazer isso, aí eu preciso me cuidar. Mas assim, o que eu pude dar para os filhos, eu dei. E foi o suficiente. Agora, eles não têm que me devolver, eles têm que dar para o filho deles. Como que eu vou retribuir, então, o que meus pais fizeram para mim? Dando para os meus filhos o que eles me deram e muito mais, né? É a forma que eu tenho de como retribuir o que meus pais fizeram. E nunca fazendo a inversão disso, não é verdade? Fantástico isso, doutor. Essa lei é uma lei, assim, que se ela fosse realmente respeitada, quantas coisas seriam evitadas, não, doutor? Mas não é na natureza, não é assim? Vamos voltar para o exemplo. Faz de conta, então, aqui são os leõezinhos, não é gente. Então o leãozinho cresceu, agora ele vai caçar, ele vai fazer a caça dele, ele vai acasalar e vai ter filhote e vai cuidar dos filhotes até que eles cresçam. Ele não vai ficar, não, vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Ah, mas isso é injusto, isso é uma ingratidão. Não é ingratidão. A gente é muito grato, ou deveria ser extremamente grato para os nossos pais, porque a nossa vida veio do trabalho, do sacrifício, do esforço deles. Mas isso não significa que eu devo abrir mão da minha vida para ficar cuidando deles. Como a gente vê muitas pessoas, né? Muitas pessoas não casam, abrem mão da sua profissão, abrem mão da sua vida, para ficar grudado cuidando dos pais. Mas isso acontece por quê? Porque esses pais colocaram essa função nos filhos. Talvez colocaram culpa, colocaram responsabilidades que não era para os filhos. Tem pais que fazem isso. Ah, mas por que eles fazem isso? Por amor. Só que é um amor disfuncional, é um amor doente. É um abuso de função parental. Os pais, como eu falei, eles têm que se tornar desnecessários e falar para o filho, vai para a sua vida, eu cuido de mim. Eu vou cuidar de mim. Se eu precisar de alguma coisa, eventualmente, tudo bem, você pode me ajudar. Agora, você abrir mão da sua vida para ficar cuidando de mim, vai contra a natureza. E a gente encontra isso também como um sabotador, né, doutora? Muitas vezes a criança, ela consegue o amor do pai sendo prestativo para ele, né? Às vezes ele sendo normal, ou a criança não tendo uma função de trabalho, ou ajudando os pais no trabalho, ou fazendo as tarefas de casa, o pai não dá atenção, a mesma atenção que ele daria se a criança fosse prestativa a ele. E a criança vai crescendo com aquela ideia, com aquela crença, que ela só tem amor quando ela é prestativa, que ela só tem amor quando ela cuida, quando ela faz algo pelos pais, quando ela passa numa faculdade... Mas os filhos querem fazer isso. Os filhos querem, por amor, os filhos, inclusive, morreriam pelos pais.
Totalmente. Tem muitos filhos que falam assim, se os pais adoecem inconscientemente já de criança, por exemplo, eu sou criança e meus pais, um pai ou a mãe adoeceram. Se eu pudesse, eu dava a minha vida por eles. Mas esse é o amor que a gente fala que chama-se amor cego. É um amor cego. Primeiro que não resolve. Eu querer abrir mão da minha vida para dar vida para os meus pais. Não vai funcionar por mais que eu queira. Em segundo, que não é saudável. Né? Então eu abro mão. Então, muitas vezes as crianças crescem, como adultos, a gente cresce sentindo essa obrigação para com os pais. E a gente tem a obrigação com os pais de passar a vida adiante, aí para a geração seguinte. Né? Porque existem casais, por exemplo, existem casais que falam assim, vamos ter um filho para nos sustentar, vamos ter um filho para cuidar da gente, vamos ter um filho para levar a empresa da família adiante, ou para ser médico, advogado, psicólogo, porque eu não pude ser, aí ele vai ter que ser para mim. Então isso é um abuso de função. E aí o filho tem que cumprir uma função que não é a vida dele. Isso pode levar um jovem à depressão, a tendências suicidas, porque ele tem que abrir mão, ele quer matar aquilo que projetaram para a vida dele, que não é ele. Então você vê que esse amor, que é um amor cego, leva muitas vezes ao adoecimento da família. E aí tem esse nível de amor que eu falei, que é de cima para baixo, vertical, né? Então a gente deveria levar essa corrente da vida adiante. Esse aqui que recebeu tudo isso, dá para os filhos. Né? E existe o amor que chama-se o amor, o equilíbrio de amor horizontal. Aí você fala que é um amor entre casal, entre amigos, entre irmãos. São pessoas que não são maior e menor. São pessoas que já partem do nível equivalente. São pessoas equivalentes. Um pai e um filho, o pai é maior e o filho é menor. Casal não. Se você entra numa relação afetiva, num casamento, numa união, assim, eu sou muito melhor que o outro, ou eu sou muito pior que o outro. Né? Às vezes eu estou procurando o quê? Uma mãe ou um pai para cuidar de mim? Ou eu vou ter uma mãe e um pai para cuidar do meu companheiro ou da minha companheira? Esse nível de amor desequilibrado vai levar a relação à ruína. Dificilmente uma relação com um desnível, com uma desequivalência grande, vai seguir adiante. E como é que essa relação funciona? Eu dou e o outro toma. E aí ficou uma desigualdade. O que vai fazer equilibrar essa relação? O outro vai dar e eu vou tomar. Então, sempre vai se crescer no amor, numa equivalência, num equilíbrio de troca horizontal. Ou seja, nunca dá demais e nunca recebe demais também. Né? Porque tem gente que tem dificuldade. Tem gente que tem dificuldade em dar e tem gente que tem dificuldade em receber. Tem muita gente que casa. Para que você quer casar? Você quer saber qual é a função? Você pergunta, para que você quer casar? Para que você quer ter um filho? Aí você vai investigar qual é a função daquilo. Eu quero casar para alguém cuidar de mim, para alguém suprir minhas necessidades, Gente, você está falando que está buscando uma mãe. Não está buscando um parceiro ou uma parceira. E o interessante é que muitas vezes o casal tem um filho justamente para o casamento ficar conciso, né? Ficar estabelecido. Porque o casamento já está desgastando com o filho, aí o casamento filho, olha onde está esse filho. Ele está entre os pais. Então, muita gente fala assim, a relação não está boa, vamos ter um filho para ver se melhora? Isso aí. Você já ouviu falar isso? Claro que você já ouviu falar isso, eu também. Já atendi gente assim. Então, esse aqui, olha, tem um vazio nessa relação. Não tem relação boa. Então, vamos ocupar o espaço com o quê? Com o filho. Agora, um filho que entra aqui, ele está unindo o quê? Ele está unindo esses pais. Está separando o casal. A segunda lei, lembra qual é? Hierarquia. Quem vem primeiro, o casal ou pai e mãe? Primeiro vem o casal. Antes de ter um filho, eles deveriam ser um casal equilibrado. Então, sendo um casal, essa união forte de casal vai dar força para os pais, que vêm depois do casal. E esse filho não fica no meio do casal. Isso já começa, às vezes, botando o filho para dormir na cama junto. Ele já está separando o casal. Como é que você vai transar numa relação se você tem um filho dormindo na cama? E, às vezes, o casal bota justamente para isso. Exatamente. E a gente percebe muito essa inversão de papéis, né? Totalmente. Não existe papel marido e mulher, né, doutor? Não existe esse casal. O que existe ali é simplesmente obrigações para criar o filho. E depois, quando o filho sai de casa, depois dos 18, 20 anos de idade, depois de todo esse tempo, aí que o casal vai começar a ter uma experiência de casal. Não vai mais. E muitas vezes aquilo acaba se esfarelando, né? Esse filho estava aqui no meio. Depois que ele vai embora, primeiro, será que ele consegue ir embora? Se ele está cumprindo uma função aqui. Se ele for embora, o que vai ficar escancarado aqui? O vazio do casal. Ele tava num lugar que é o vazio desse casal. Totalmente. Conhece síndrome do ninho vazio? Tem muito a ver com isso aqui. Então, o filho que vai, e aí, esse filho é nossa vida, ele vai com culpa.
Se ele conseguir fugir para bem longe, talvez ele se salve. Se não, o que vai acontecer? Ele vai com culpa e ele vai sentir o quê? Necessidade inconsciente de voltar para cuidar desses pais. E aí ele vai fracassar profissionalmente, vai fracassar no relacionamento dele e vai voltar a ficar grudado com os pais, porque ele sentia culpa de ir embora, porque ele tem uma função necessária aqui. Então é amor tudo isso? É amor. Mas é um amor cego, um amor doente, disfuncional, que não segue as leis da vida. A culpa que esse filho tem, então, ao ele sair de casa, é porque ele vai começar a entender que sem ele o casal não existe, os pais não estão juntos, não tem aquela harmonia, entre aspas, familiar, né? Então ele teria uma função. Mas o filho deveria ser responsável por isso? Não é função do filho. De forma alguma. Exatamente. E como que a gente faz, então, doutor, para a gente conseguir trazer um equilíbrio para tudo isso, para que uma família ela consiga, então, perceber essas leis de uma forma... Como que é esse trabalho da constelação familiar para tentar trazer para a família, né, todas essas leis em harmonia novamente, uma nova consciência, todo mundo nos seus papéis, de uma forma hierárquica? Como que isso funciona na prática? Bom, primeiro, a constelação, ela é vamos dizer assim, que ela é uma etapa final de todo esse conhecimento, de toda essa consciência sobre as leis sistêmicas da vida, consciência sobre o que é saudável. Então a gente fala assim, eu estudei numa escola, que é o Consciência Sistêmica, que o criador é um médico também, então ele é muito didático, o Fernando, né? E eu sou facilitador da escola dele desde 2010. Fui aluno e depois virei um facilitador dessa escola. E sempre que a gente fala é o seguinte, você tem que ter um diagnóstico. Como médico, a gente olha muito para o diagnóstico. Como é que você vai tratar uma coisa que você não sabe? Não tem como, você vai ficar arriscando, chutando. Então, nós precisamos, primeiro, conhecer o que é saudável. O que é saudável? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca em ordem. Se eu sei que isso é saudável, vem alguém e me fala assim, eu moro com meus pais, eu tenho 45 anos, mas eu ainda dependo dos meus pais, aí eu casei e não deu certo, né? Pô, tem alguma coisa aí que não está funcionando bem, não está harmônica nesse sistema. Então, a gente já começa a identificar, né? Fora isso, existem outras características, a gente percebe até pela corporeidade, pela postura corporal, pela forma corporal, né? No conceito que a gente estuda os traços de caráter, a gente só de olhar para a pessoa, a gente já entende mais ou menos como é que é a dinâmica dela, o que trouxe ela a ter os problemas que tem hoje. Então, eu sei que é saudável e eu vejo que não está saudável. E aí eu posso entender essa dinâmica e eu posso confirmar isso na dinâmica da constelação. A constelação seria, assim, eu digo, como eu sou médico, psicólogo, eu digo que é um processo terapêutico. Tem gente que fala, não gosta que chame de terapia, mas ela é altamente terapêutica. Você, em uma constelação, você pede, por exemplo, vem uma pessoa e fala assim, eu tenho um problema, dificuldade nos relacionamentos afetivos. Tá bom, então vamos olhar para isso. Aí você tem um grupo de pessoas que elas vão ser chamadas para representar as pessoas da vida dessa aqui. Então, eu tenho aqui um homem que veio me falar de uma dificuldade de relacionamento com a esposa. Aí eu peço, então chama alguém, já entendendo a dinâmica, chama alguém para representar, sei lá, seu pai, sua mãe, sua esposa, e posicione nesse campo aqui, nesse lugar aqui. As pessoas que vão entrar vão sentir movimentos, vão sentir sentimentos, emoções, e aí a gente vai começar a entender essa dinâmica que existe, essa dinâmica oculta que move essa dificuldade que essa pessoa está passando. Então isso pode ser feito em grupo, pode ser feito individual com os bonequinhos, através da percepção das informações que o campo dessa pessoa traz. Né? Por quê? Porque tudo que ele vive está no campo sistêmico dele. E uma constelação vai mostrar essas dinâmicas. E aí ele entendendo como é que funcionou isso, aí eu peço, então coloca você e seus pais. Aí vai lá o representante, sente que tem que ficar no meio dos pais. Cadê o espaço para a companheira? Não tem. Então ele vai ver, nossa, eu tenho que ficar aqui e tal. Então começa a ampliar a consciência a respeito dessa situação, a respeito do problema dele. Ele começa a entender, ele entende aqui e ele entende aqui. E aí a gente faz alguns movimentos na constelação, a gente faz os representantes colocarem algumas falas sistêmicas, algumas falas saudáveis, de equilíbrio saudável, e aí esse sistema começa com essas novas informações, é um fenômeno quântico mesmo, se a gente for falar. Total. Com essas informações, começa a se reequilibrar esse sistema. E isso traz consequências positivas, saudáveis para o sistema, como todos são interconectados,
ele vai sentir o resultado e as pessoas do sistema também vão ter essa modificação do campo e também podem ser beneficiadas. Então, é fantástico. A constelação, assim, não tem palavras para explicar. A pessoa tem que ver e participar, entender, olhar como é que aquilo funciona. Porque, às vezes, numa constelação, tem muitos terapeutas que trazem os pacientes para constelar. Às vezes, a terapia estava ali, empacada, não andava, já arrastada. Faz uma constelação, a pessoa percebe tanta coisa e alavanca todo o processo terapêutico dali para frente. É incrível, assim. Eu começo a ouvir você falar e eu fico lembrando daquele alemão, né, o Bert Hellinger, né, que foi o criador. Como que ele só podia ser um teólogo, um filósofo, ele só podia ser um estudante da vida para conseguir montar essa metodologia, né? E como ele que se isso faz embasou em sentido? vários campos de conhecimento. Uau, Psicodrama, terapia sistêmica, familiar, terapia primal, gestalt. Ele estudou muito para chegar nesse campo. Ele se embasou na própria psicossomática, a própria psicanálise. Tem muitos campos do conhecimento dentro da constelação. Ela não surgiu do nada. O Hellinger era um cientista do comportamento humano. Ele pôde perceber coisas que, nossa, as consequências do conhecimento das constelações estão começando agora. A constelação é algo muito novo. Não tem 30 anos, mais ou menos, as constelações. Elas vão ainda crescer muito, né? No entendimento, o entender essas leis do amor, essas ordens do amor, o campo dos relacionamentos. Se a gente conseguir resolver um pouco dos relacionamentos humanos, esse mundo vai melhorar demais. Com certeza, né? E o Hellinger foi um dos que trouxe isso, né? E o foco dos relacionamentos é a família, né? O foco, né? Se você consegue trabalhar bem a família, se você consegue criar respeito dentro da família, isso é irradiado para os outros relacionamentos também, o relacionamento no trabalho, com as amizades. E é incrível como que uma prática, né? Uma terapia, ela impacta em tantas pessoas ao mesmo tempo. Porque geralmente a gente entende que uma prática psicológica ela é individual, só que essa específica ela impacta num sistema todo familiar, né? Uma pessoa trazendo para a consciência, entendimento do equilíbrio desse campo, ele impacta em todas as pessoas que envolvem ela dentro da família de uma forma tão forte, tão saudável, que experiências que nunca foram vivenciadas começam a ser vivenciadas dentro da família a partir daquele momento. Incrível. E não tem idade para isso, né, doutor? Não tem momento certo para isso, né? Só precisa ter abertura. Assim, exatamente, mas às vezes a pessoa fala assim, eu quero constelar meu filho. Eu falo, mas peraí, você não pode constelar outra pessoa. Que idade tem esse filho? Tem 45, não? Se for uma criança, você até pode olhar, claro, como pai, né? Mas assim, a pessoa precisa querer ter essa consciência, ela precisa querer buscar ampliar a consciência e entender qual é o seu problema. E isso impacta em todo o sistema, por quê? Porque a própria teoria dos sistemas fala. Um sistema, ele é integrado por vários elementos interconectados e interdependentes. Então, se você, de alguma maneira, eu estou ali nesse sistema e sou um buscador é aquele que vem trazer problema para a família, né? Que vem querer olhar as coisas que estão ali, todo mundo acostumado, eu quero fazer diferente. Então, vai ser o calo no sapato da família. Mas esse buscador, trazendo essa consciência, entendendo as dinâmicas de dificuldade que vêm desse sistema, ele pode, de alguma maneira, trazer um campo de equilíbrio maior e impedir, curar isso para as próximas gerações. Para que você é um buscador da sua família, né, doutor? Repetir. Somos, né? Somos buscadores, né? Buscadores sofrem um pouquinho, mas eu acho que vale muito a pena, né? Nós temos aí mais 5 minutinhos e eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão assistindo, se caso elas quiserem fazer pergunta. Eu vi uma das perguntas que subiu aqui, perguntaram se é possível fazer a constelação online. Agora, nessa época de pandemia, como que isso funciona? Quase todo dia eu faço online. Sim, a gente faz, é uma constelação individual, né? As constelações de grupo estão paradas desde que a gente começou. Eu fazia grupo de estudo toda semana, com constelação em grupo, 1 a 2 por semana. Tinha sábados, que era o dia inteiro de constelação, o curso que eu dou também. Mas tudo isso no momento está pausado. Mas as constelações individuais, tanto as presenciais, quem vem constelar, como as online, usam os bonequinhos. A gente usa o campo com os bonecos e aquilo vai fazendo a representação. Então, mas funciona igualmente, vou te falar. Por quê? Porque quando você traz a informação do campo, esteja com um grupo de pessoas, esteja com você e o terapeuta ali no campo com os bonequinhos, o resultado é o mesmo.
quântico, né? Seria um resultado da não localidade, né? Que a gente fala da física quântica. Exato, não localidade. Às vezes vem alguém constelar, já vários casos, tem vários pacientes aqui, tem amigos, tem pessoas que se formaram comigo aqui assistindo a live, eles sabem, podem confirmar. Uma pessoa faz uma constelação, sei lá, daqui a um dia, uma semana, um mês, liga uma pessoa da família que não falava com ela há muito tempo. Assim, você move o campo, você traz uma informação nova para o campo e aquilo repercute, você não sabe até onde vai. É fantástico, Uau. Um fenômeno assim incrível. Uau! Teve alguma experiência que o doutor passou que impactou você de uma forma assim um pouco maior do que as outras experiências que você gostaria de trazer para a gente, relacionado à constelação familiar? Olha, tem vários exemplos, né? Eu já fiz mais de 1000, não sei quantas constelações, cada uma delas é um aprendizado, né? Então, por exemplo, teve constelação que a pessoa veio constelar, ela mal nem sabia o que era constelação direito e não conhecia ninguém do grupo, e aí chamou alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo, chamou alguém para representar, ela tinha uma dinâmica de dificuldade lá com a mãe, ela chamou alguém para representar a mãe dela, no campo. A pessoa entrou para representar a mãe dela, não conhecia ela, muito menos a mãe dela. Uma pessoa que elas não conheciam, elas não tinham correlação. Ninguém se conhece. E aí, a pessoa que representou a mãe dela entrou e começou a tremer a mão direita, ou foi esquerda, eu não lembro, começou a tremer a mão esquerda. Ela olhou aqui, a que estava do meu lado, começando a abrir os olhos desse tamanho, falou, nossa, a minha mãe, ela era etilista, e no final da vida dela, ela teve síndrome de abstinência, e ela tremia essa mesma mão. Então, me explica como é que isso funciona. Teve uma outra constelação, que veio uma jovenzinha com problema de tireoide. Aí foram sendo chamados representantes e tal, foi feita a constelação, entraram uns 10, 11, 12 representantes no total daquela constelação. No final, a que representou a doença da tireoide que essa jovem tinha, falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa. E levantou e mostrou, tá vendo minha cicatriz? Eu tive câncer de tireoide. Aí dos outros 10 que fizeram parte daquela constelação, 8 tinham problemas de tireoide. Uau. E foram chamados para representar por sintonia e também estavam trabalhando os seus próprios sintomas. Porque quem participa de uma constelação está curando o seu sistema também, não somente quem está sendo constelado. Uau. Um outro exemplo foi esse que eu te falei, de uma senhora que veio constelar, que tinha problema com a filha. A filha alienou a família dessa minha paciente, dessa constelada, então ela não tinha contato com a filha, nem com os netos e bisnetos, né? Já era uma senhora de 70 e poucos anos de idade. Ela constelou, depois de 3 semanas, ela colocou no grupo do WhatsApp, eu preciso agradecer, preciso falar, o neto dela que mora em outro país, 2 a 3 semanas depois da constelação, fazia 2 anos que não falava com ela, ligou para ela chorando, pedindo desculpa, que ele fez isso por causa da mãe dele, apresentando os netos pela câmera e tal, reatando a relação com ela depois de 2 a 3 semanas que ela constelou. Então, como esse exemplo tem todos, vários, né? Outros, né? Existe alguma forma de fazer autoconstelação? Então, o Hellinger, ele tem até um vídeo que fala sobre isso. É muito perigoso. Por quê? Porque você não sabe do seu problema. Ele é oculto, ele é inconsciente. Não dá para você fazer terapia em você mesmo, constelação. Existe uma maneira simples, sim, de fazer tipo pergunta sim e não. Então, você pode pegar, as pessoas podem experimentar. Você pega um papel, escreve sim, e outro papel, escreve não e fecha, e coloca no chão. Aí você tem uma pergunta que você quer saber, mas será que isso é bom ou não? Sim ou não? É uma resposta bem simples, né? Aí você sobe em cima de um papel sem saber o que é e sente. Depois você sobe em cima do outro e sente. E aí a resposta vai vir. Mas somente esse tipo de resposta assim, não bem simples. Fora isso, temas mais complexos, não dá porque a gente tem uma cegueira sistêmica. Não dá para a gente eu vou ser meu terapeuta, eu sou médico psicólogo, eu vou ficar cuidando de mim. Não. Eu tenho que colocar numa posição de paciente, de cliente, buscar alguém que me veja de fora. Porque eu não vejo meus problemas porque eu sou cego para isso. Cegueira sistêmica. Os outros podem, um terapeuta experiente pode enxergar. Quem está dentro da garrafa não consegue enxergar o rótulo, né, doutor? O Natan, ele perguntou aqui, nós temos 2 minutinhos, ele perguntou quais são os sintomas que uma pessoa tem que ter para ela saber se ela precisa ou não constelar. Se ela tem alguma questão que lhe atrapalha, alguma dificuldade, eu tenho uma dificuldade de relacionamento, sempre repito relacionamentos e no final não dão certo, ou então tem um problema financeiro, que sempre parece que eu estou correndo atrás, eu ganho dinheiro, tenho que gastar em outra coisa, ou então tem um problema profissional, problema com autoridade, eu tenho uma dificuldade com meus pais, enfim, o que quer que esteja te incomodando, o que quer que seja um padrão repetitivo na sua vida, é algo que você
Se quiser, pode olhar. Se você quiser continuar com isso, não tem problema. Ninguém vai te fazer ampliar a consciência. Mas assim, poxa, isso me incomoda. Está na hora de eu olhar. Então, a constelação pode ser um método fantástico para te revelar essas dinâmicas ocultas que existem na sua vida. Doutor Roberto, eu quero agradecer demais esse papo que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, está me ajudando bastante. É sempre bom contribuir dessa forma, conversar com um colega tão dedicado, tão conhecedor, né, de assuntos tão variados. Eu gostaria muito que as pessoas, né, dessa nossa área pudessem ter uma mente aberta para estudar esses outros tipos, essas outras formas de olhar o ser humano. E isso, com certeza, ia trazer para a gente muito mais facilidade e perspectiva, né, dentro do qual é o nosso papel aqui nessa nossa história. Então, eu quero agradecer demais para você ter aceitado esse nosso convite e espero a gente poder conversar aí mais algumas vezes depois no futuro, quem sabe. Ok? Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que te agradeço por participar, por poder divulgar. Acho que o meu dever é divulgar, como você, né? Divulgar essas coisas que vêm para acrescentar, para somar para a humanidade. Né? Então, se você puder, salva essa live e a gente vai compartilhar. Vou salvar, sim. Vou salvar. Te agradeço pelo convite. Eu que agradeço você. Até mais. Tchau.